Por favor, em Mateus capítulo 26, Evangelho de Mateus capítulo 26, nós vamos ler um bloco de versículos, é o final da trajetória de Jesus no seu ministério terreno, e existe um evento prévio que está para acontecer, pós-ceia do Senhor, Jesus no Getsêmani. Eu quero ler com você esse texto a partir do versículo 36, Mateus capítulo 26, 36. Jesus no Getsêmani. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani. Disse aos seus discípulos: sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e disse: meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível que esse cálice passe de mim, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: vocês ainda estão dormindo e descansando? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. Amado Deus e Pai, pedimos que teu Espírito venha trazer clareza e entendimento da tua mensagem, da tua voz, que tu quer, Senhor Deus, hoje, nessa manhã, compartilhar aos nossos corações. Fique à vontade, Senhor. Fale conosco em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento, por favor. Semana que vem, semana da Páscoa, e Páscoa, nós vamos ter aqui uma aula para ensinar e falar o que é a Páscoa, à luz da Bíblia, na nossa escola de crescimento, 9 horas. Em seguida, teremos um culto de celebração da Páscoa, na parte da manhã e noite. Na parte da manhã, nós teremos a ceia do Senhor, o que é uma agenda comum da igreja acontecer no primeiro domingo do mês. Todo primeiro domingo do mês, a igreja tem a ceia do Senhor. Mas, numa situação excepcional, nós vamos realizar a ceia do Senhor neste domingo, em razão da Páscoa. E eu quero que você esteja aqui participando, porque nós vamos mostrar para você, falar um pouco sobre o que elas têm de conexão, Páscoa e ceia do Senhor. Nós vamos falar sobre isso. Mas estou mencionando isso porque o texto, dentro de uma sequência de fatos, esse texto que lemos, Jesus no jardim de Getsêmani, ele acontece após a ceia, após a Páscoa. Eles estão ali ceando, e ceia, aqui a ceia do Senhor, estão no momento íntimo. Não há multidões, não há outros discípulos,
Apenas 12 era o círculo menor, era o círculo mais próximo de Jesus. Os 12 estavam desfrutando de um privilégio incrível de estar ali, somente eles com Jesus. E aquela ceia era o último momento, depois se daria a prisão de Jesus e a morte dele em seguida. Então era necessário ter aquela ceia. Em Lucas se registra que Jesus desejou ansiosamente, uma ansiedade no bom sentido, ansiosamente estar com eles na mesa naquela ceia. Então teve um bom momento, um momento de celebração. Jesus dá um novo sentido à ceia. E essa mensagem deixa engatilhada para você domingo que vem. Amém? Mas eu quero pregar o pós-ceia. O pós-ceia é o final da história de Jesus no ministério terreno. O jardim de Getsêmani é um momento crucial da história de Jesus. É um momento que se define muitas coisas. Porque ali no jardim de Getsêmani, a primeira coisa, o que o jardim de Getsêmani significa, é um lugar privado de oração. Já podemos até trabalhar esta aplicação. Você tem um lugar privado para orar? Jesus nos ensina isso. Ter um lugar, não só um horário, mas um lugar também em que você pode se derramar, em que você pode sorrir agradecendo, mas você pode também chorar. O jardim do Getsêmani era um desses lugares que representa privacidade da oração. Jesus chama os 12, mas dos 12 ele coloca num determinado lugar daquela região, pede para eles ficarem ali em oração e se retira. Quando ele se retira, ele chama 3 para estar com ele. Quem são os 3? É do círculo menor ainda, Pedro, Tiago e João. Você tem um círculo de amizade? Daquelas pessoas que você pode confidenciar situações? Quando é que você consegue identificar um amigo de verdade? Quando? É quando você tem a liberdade de confidenciar as dores do seu coração, que ninguém conhece. E Jesus tinha amigos do círculo mais íntimo, Pedro, Tiago e João. Eles vão participar agora desse momento que eu disse e que a Bíblia fala, um momento crucial. O final do texto, o último versículo que lemos aqui, Jesus fala assim: é chegado a hora, chegou, é agora. Eu nasci com um propósito, e o propósito do meu nascimento, de tudo que se desenvolveu, da minha fase de adolescência, a fase adulta, a fase do ministério, de tudo que vocês viram nesse tempo do ministério, tudo isso vai sinalizar para um lugar apenas, esse momento, um único lugar na história. Esse é o momento da história. Esse é o momento mais decisivo da história. É um momento imperdível. Você consegue imaginar o peso da importância desse momento? É só você traduzir isso para um dia um dia importante da sua vida, um dia de uma formatura, de um casamento, festa de 15 anos. Como é que numa festa de 15 anos a família está comportada? Como é que está? Ela está concentrada, os dias estão ali. Eu me lembro quando eu fui casar, eu já contei algumas vezes, mas numa dessas vezes eu disse, e eu vou repetir, quando eu marquei a agenda do meu casamento, foi lá no ano 2003, 1º de novembro de 2003, aí eu sentei com o pastor José Santos, e eu fui lá nesta igreja e falei: pastor, quero casar na sua igreja, junto com o salão, tudo combina, e o senhor pode ver uma agenda para mim? E essa igreja, talvez você conheça, hoje ela tem o nome de Advec, na época era Assembleia de Deus da Penha, pastor na época era pastor José Santos, e eu falei: pastor, eu quero casar na sua igreja, uma igreja de muitos membros, naquela época já tinha muitas filiais, muitas, e muita gente, era uma igreja que talvez tivesse lá seus 30, 40 mil pessoas, e eu falei assim: é difícil casar lá, mas vou tentar. A gente foi lá,
e sentamos com o pastor José Santos. Era o mês de janeiro. Vocês querem casar nesse ano? O Senhor nos deu toda a atenção. Sentamos com ele. 1 hora contou toda a história dele, de quando ele chegou no Rio de Janeiro, quando a igreja começou. E ele sentava nos bancos da igreja, dormia nos bancos da igreja algumas noites. E ele contando toda a história dele. E a gente vislumbrado com aquilo, mas nosso coração tipo assim, meu Deus, me dá a data. Cadê a data, pastor? E aí ele foi abrir o livro. E página a página. Você quer sábado? Sábado, meu filho, é muito difícil casar. Todos os sábados estão completos. E foi lá folheando na agenda e não achava o sábado. E eu e a Soninha em oração. Deus, manda o sábado. Vai casar esse ano, tem que ser esse ano. Se for o mês que vem, eu aceito o sábado do mês que vem, pensando com a minha cabeça. E ele olhando, achou uns. Meu filho, tem um sábado aqui, o único sábado do ano aberto. 1º de novembro, você aceita? Aceito, claro que eu aceito. O único sábado da agenda para se casar, de uma igreja de mais de 30 mil pessoas, e jovens, todo o tempo casando lá. Aí aceitou, botou lá. Irmãos, daquele dia até o dia do casamento, a gente contava, eu, a minha esposa, as horas, está chegando, movimentava, e a gente fazendo obra, ia comprando o que dava, porque quando você vai casar, você não tem tudo, faltava uma semana, não tinha geladeira, sabia disso? Aqui uma pausa para contar essa história aqui, um testemunho, não tinha geladeira, e eu fui para a oração lá na igreja, e orando, e falei, Deus, manda a geladeira, eu não tenho a geladeira, faltou uma semana para casar, cadê a geladeira? Não tinha, o dinheiro não deu. Aí, quando acabou a oração, o irmão Antônio Luiz, o senhor, ô Heber, rapaz, tu vai casar, eu sentindo de Deus te dar um presente, rapaz. Aí eu falei, amém, glória a Deus, que benção. Não, mas tá bom, que presente você quer? Eu falei, eu não posso escolher, presente é presente, o senhor que manda. E aí ele foi para casa, tá bom, aí não se contentou, e eu não me contentei na oração, subi lá para a sala da secretaria, orando, Deus, manda a geladeira, como é que eu vou casar sem a geladeira? Aí daqui a pouco o telefone toca, o Antônio Luiz, rapaz, eu estou muito inquieto, não sei por que eu estou inquieto, olha, o que você quer de presente? Eu quero te dar um presente que você não tem ainda de eletrodoméstico, um fogão, uma geladeira. Aí naquele momento eu ganhei a geladeira e você podia aplaudir o Senhor, enquanto eu orava, Deus inquietava o rapaz. Ganhei a geladeira. Aí naquele dia, na manhã, antes do almoço, o meu pastor me chama. Rapaz, bora dar uma fugida, eu vou te dar um presente lá na Casa Bahia. Aí quando eu entrei na Casa Bahia, você sabe o que ele me deu? Outra geladeira. Escolhe uma geladeira para você. Quando você insiste na oração, orei 2 vezes, veio 2 geladeiras. Você podia aplaudir o Senhor por isso? No mesmo dia, 2 geladeiras. Aí, claro que na hora eu troquei com ele. Pastor, poderia ser uma máquina de lavar roupas? Aleluia. Olha, de quebra ainda ganhei a máquina de lavar roupa. Ganhei naquele dia. Uma bênção que foi. Mas contando isso tudo para você, nem sei porque, onde eu parei, para voltar aqui para o texto. Sim, aquele momento era a hora crucial. E a hora do casamento, quando é o dia do casamento, é o dia mais importante da vida. Tudo gira em torno disso. Todo aquele ano de janeiro, quando marquei até novembro, tudo gerava em torno daquela data. Todo o ministério de Jesus, no coração de Jesus, gerava esse momento aqui. O momento mais crucial da história era a sua morte. Ninguém mais sabia o peso daquele momento. Os discípulos deveriam saber, porque passaram 3 anos e Jesus começou a ensiná-los. Eu vou morrer e ressuscitar. A primeira vez que ele falou isso, o Pedro até ficou endemoniado. E o Pedro, aí Jesus foi e falou, aparta-te de mim, Satanás. Porque o Pedro endemoniado falou, ninguém vai te matar, nós não vamos deixar. Cara raçudo, ainda agora estava nas regiões celestiais. Rapaz, o pai te revelou. Aí o cara ficou imponente, depois ficou endemoniado. Que coisa, hein? Mas os discípulos não entenderam aquele momento, até por 3 anos andando, chegou agora, não entenderam ainda. E eu oro a Deus para que Deus nos dê discernimento para entender os tempos e estações dele. Quando chegou aqui, aquele momento, Jesus contou com os 12, mas contou com 3. Porque aqueles 3 passaram no teste. Você sabe qual era o teste? Jesus testou. Jesus fez um ensaio para esse tempo aqui do Jardim de Getsemane. Sabe foi onde o ensaio? No Monte da Transfiguração.
o céu. Jesus falou assim: Pai, vamos ensaiar aqui para ver com esses 3? Eu acho que eles vão dar certo lá no Jardim de Getsemane. Vamos fazer um ensaio. Aí ensaiaram. O primeiro convite, igual do Jardim de Getsemane: vamos orar. Irmãos, quando vinha a voz do alto, vinha a voz de Deus para você: vamos orar, acredite, vá. Não perca tempo, porque esse pedido, esse convite do céu para você orar, se conectar com o Pai, é o momento em que Deus vai trazer grandes revelações para a sua vida e vai fazer toda a diferença. Eles passaram ali no teste, no ensaio foi bem, porque quando estava no Monte da Transfiguração, sabe o que tinha lá? Sono. Eles não foram vencidos pelo sono, eles venceram o sono, ficaram acordados e viram Jesus transfigurado, e do lado de Jesus todo o propósito daquele momento. Quando Jesus está no Jardim de Getsemane, desta vez não é festa, desta vez não é transfiguração, desta vez é dores, desta vez Jesus quer compartilhar o seu sofrimento. Jesus chama quem? Os 3 que conseguiram vencer lá no Monte da Transfiguração. Vocês são tão próximos de mim, vocês vão dar certo. Vamos embora, vamos caminhar comigo agora, orar novamente. Jesus não contou o porquê, mas eu acredito que a memória deles poderia estar assim: puxa, tu lembra da última vez que Jesus tirou só nós 3? Os 12 dos outros 9 ficaram, só veio nós 3. Eles poderiam ter pensado nisso. E quando eles chegam lá no momento da oração, a Bíblia diz o que acontece. Desta vez, eles foram vencidos pelo sono. O que está acontecendo naquele momento? Jesus está em agonia. Jesus está aflito. O texto diz que ele ora em aflição. E a oração, ele repete a mesma oração: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade. Que oração! Uma oração de angústia. Tanta angústia que ele chegou a suar gotas de sangue, diz a palavra de Deus. Tempos de angústia de Jesus. Ele não quer viver esse tempo de angústia sozinho. Ele quer viver esse tempo de angústia junto com 3 discípulos. Pedro, Tiago e João, estou chamando vocês para compartilhar as dores do meu coração. E eu preciso de vocês acordados. Tá bom? Vocês dormiram? Vou lá voltar para orar. Mantenham-se acordados, tá? Aí volta. Aí faz a mesma oração: Pai, passa de mim esse cálice se for possível, mas que seja feita a sua vontade. Quando Jesus volta, encontra eles como pela segunda vez? Dormindo. E Jesus chama a atenção deles: vocês não conseguem ficar 1 hora apenas, nem sequer 1 hora de oração? Eu me lembro de uma vez que meu filho, ainda novo, ele me fez um questionamento: pai, 1 hora de oração, tem assunto para orar 1 hora? Eu falei: tem muito assunto. Se você botar, pensar, você orou pela enchente, pelos desabrigados, tem tanto assunto que a gente vê. E aí 1 hora, não pode orar, vigiar 1 hora sequer. Jesus se retira novamente, e quando ele volta, mais uma vez, estão dormindo. Ali, pela 3ª vez, e eles são reprovados. E Jesus dá um basta, chega. Tem um ponto de exclamação, você observou no movimento do texto? Há um ponto de exclamação: chega. A hora chegou, o traidor se aproxima, é chegada a hora. Como eu disse, é o momento mais crucial da história. E Jesus resolveu contar com 3 discípulos. Algumas verdades desse texto: a primeira eu já falei, nós precisamos de um tempo de oração de maior qualidade. E Jesus nos chama para esse tempo. Sabe por que Jesus nos chama? Ele quer que eu e você nos aprofundemos na vida de oração. Orar com mais qualidade, orar com mais tempo. É a primeira grande verdade. Mas a verdade para valer que eu quero trabalhar é que Jesus, na medida que Ele investe em você, na medida que Ele te mostra caminhos, na medida que Ele leva você a tomar decisões, você vai abrindo porta por porta, você vai abrindo uma porta, você entra, e aí você vibra com aquele momento. Era o que estava acontecendo com aqueles 3. Uau, vimos a pesca maravilhosa, agora vimos a multiplicação dos peixes, agora vimos Lázaro ressuscitar. Porta por porta foi se abrindo, e eles foram entrando, entendendo que Jesus era o Cristo, entendendo o chamado deles, entendendo todo aquele movimento de milagres, os ensinamentos, tudo estava enchendo eles. Tudo estava formatando eles.
Tudo estava dando para eles uma roupagem, uma missão, um propósito. Tudo, por 3 anos há um investimento. E aqui está a hora crucial. E Jesus contava que tudo aquilo que aconteceu com eles, naquele momento, eles estivessem acordados. Houve aqui uma lacuna na vida desses 3 discípulos. Uma lacuna. Eles não participaram daquela aflição e da dor de Jesus. Estavam dormindo. E aqui está um alerta do céu para todos nós. Não deixe lacunas. Não deixe lacunas. O que Deus está investindo na minha vida e na sua. Deus conta que vai ter um momento que você vai estar posicionado. E Ele conta que você explore, experimente aquele momento. Olha o que eles perderam. Eles perderam um diálogo do pai e filho. Se eles tivessem acordado, eles iam ver como Jesus se resolvia em aflições. Você sabe que muita gente se perde em aflições e dores? Porque perde experiências de Deus na vida de outros, como outras pessoas mais maduras se resolvem. Na hora da aflição, deveriam estar em oração e estar orando lá. E a pessoa consegue se resolver. Ela não consegue se livrar da aflição, mas consegue passar pela aflição muito bem. Foi o que aconteceu com Jesus. Eles perderam essa conversa quando Jesus falou assim: eu aceito essa minha missão. Se não é possível passar o cálice, faça a tua vontade. Sabe o que eles perderam? Lucas registrou que um anjo desceu e serviu Jesus. Eles perderam uma manifestação poderosa. Jesus sendo servido por um anjo. Olha que coisa eles perderam. E eu oro a Deus para que eu e você não venhamos a perder nada do que Deus tem para mim e para você. Que a gente não deixe lacunas. Se Deus nos convoca, se Deus nos une, se Deus nos alinha, se Deus nos aponta caminhos para crescimento, eu quero dizer para o Senhor: eu quero me manter acordado, eu quero vencer, eu quero olhar para frente, eu quero olhar para Ti, e eu quero dizer para Ti: eu não vou ficar para trás. Eu não abro mão, eu não quero deixar lacunas. Eu não tenho dúvidas, e você talvez possa trabalhar aqui a onisciência de Deus, dizendo assim: mas Jesus sabia que eles iam ficar. Não, Jesus contava com eles acordados, tanto quanto, quando termina o texto, esse ponto de exclamação: chega, acabou, vamos embora. Jesus se aborreceu com eles. Jesus não esperava que eles dormissem, Jesus esperava eles acordados. Como é que Jesus espera você hoje, nesse tempo, nesse dia, nessa semana, nesse mês, nesse ano? Como Ele espera você? Ele está investindo na sua vida, Ele espera que você não deixe lacunas. Se Ele está investindo de você crescer, amadurecer, ser um melhor esposo, ser uma melhor esposa, ser um melhor pai, ser um melhor discípulo, ser melhor, bem-sucedido na profissão, se Ele está investindo, dando caminhos para isso, por favor, não deixe lacunas. Se você perceber Jesus te chamando para compartilhar aflições do coração dele, um pastor muito conhecido nos Estados Unidos, de uma igreja extraordinária que fez muita diferença em Nova York, no mundo inteiro, na igreja Times Square Church, pastor David Wilkerson. Eu conheci ele quando era pequeno, um evangelista explosivo, tremendo. Ele escreveu um livro chamado A Cruz e o Punhal, depois fez um filme chamado Inferno em Chamas. Eu me lembro de criança vendo aquele filme, e eu corria para a igreja assim: eu não quero para o inferno, eu não quero para o inferno, o inferno é terrível. Um evangelista pregando nos lugares mais tenebrosos lá de Nova York, nas comunidades mais terríveis, com gangues. A história é incrível dele avançando nesses lugares. E ele, com essa fé: edificarei a minha igreja, a porta do inferno não prevalecerão contra ela. A palavra de Jesus, ele se pautava nisso. E quando ele pede falecer, ele faleceu talvez tenha 4 anos, acho que foi em 2018. E na última pregação dele, e eu gostava de ouvi-lo ainda, quando bem senhor, e eu me lembro da última mensagem dele que ferveu meu coração. E o tema dessa mensagem está no YouTube, se você quiser, pode ouvir. Sugiro, recomendo que você ouça essa mensagem. O tema é esse: a dor
da angústia de Deus. E ele fala sobre a angústia de Deus, perdão, é a angústia de Deus. E ele trabalha na mensagem que Deus se angustia ao ver o pecado se alastrando e uma igreja se esfriando. E ele vai trabalhando essa tese. Deus que se angustia com tanta miséria do mundo, mas com uma igreja que se tornou fraca, irrelevante, vazia do Espírito. E ele vai denunciando os dois lados nessa mensagem. Aquela mensagem mexia tanto comigo, quando eu ouvi, eu falei: Senhor, me perdoa. Eu não quero fazer parte desse grupo. Me ensina, me mostra caminhos. E se ela vem hoje, agora, nesse momento, a minha memória, é porque eu acredito que Deus quer que você esteja alinhado com aquilo que Ele está fazendo, com aquilo que dói no coração dEle, com aquilo que alegra Ele e com aquilo que angustia Ele. Você sabe como andar com Deus? Você sabe quando você alcança um nível de intimidade maior com Deus? É quando você se importa para valer com as preferências de Deus. O que Deus prefere? O que faz Deus sorrir? Já parou para pensar nisso? Já parou para testar isso? Como é que eu faço Deus sorrir? Eu vou fazer uma surpresa hoje para Deus. Um dia eu amanheci assim: hoje eu vou fazer uma surpresa para Deus. Só pensar, ele já sabe, então não dá certo. Não vou tentar. Mas o que dói no coração de Deus hoje? Quais são as dores? Quais são aquele olhar de Deus para a terra e dizer assim: não poderia ser assim. Como eu queria alguém posicionado para isto. Esse anseio, a Bíblia está cheia, repleta. E tem um deles, diz que Deus, Ele espera intercessores que se coloquem na brecha para interceder pelo povo. Interessante essa parceria, não é? Porque Deus espera e anseia com alguém que faça com Ele. Ele não é soberano, Ele não pode fazer. A Bíblia até fala: se nós não fizermos, as pedras clamarão. Mas Ele tem uma preferência muito grande de ver eu e você fazendo. E sabe por que Ele investe esse tempo todo em nós? Sabe por que Ele enche seu coração de vida? Sabe por que Deus te alegra tanto? Sabe por que você se sente bem e você sai, sabe, às vezes você chega com tanta preocupação, com tanta angústia, e Deus vem e te cura, Deus vem e te sara. Aí você fala: que bom, me senti leve, graças a Deus o culto hoje foi uma bênção, e fiquei muito feliz, porque Deus até me curou de um mal que tinha na minha mente. Entrei com dor de cabeça, saí sem dor de cabeça, entrei com uma preocupação enorme dentro de mim e se resolveu. Fui orado, Deus me curou, glória a Deus, Deus fez pensando em você. Mas acredite, todo esse investimento, Deus espera que não fique lacunas na sua vida. Ele espera que você responda a, quem sabe, um convite como esse, de estar ao lado dele. Vamos orar 1 hora intercedendo. Não deixe lacunas. Fique de pé em nome de Jesus. É num momento único. Jesus estava vivendo o seu maior dilema. E ali eles iriam testemunhar como Jesus venceu o seu maior dilema. Pense nisso. Eles iam aprender a vencer dilemas, porque todos nós nos deparamos com bifurcações na vida. E a gente tem que aprender. Vai aprender com quem? Com Jesus. Eles estavam ali para aprender como vencer dilemas, como vencer a angústia. Era uma aula para eles. Estariam sim ali compartilhando a dor de Jesus, mas eles também estariam ali aprendendo como Jesus venceu aquilo, dizendo: seja feita a tua vontade. Ficou uma lacuna aberta. Tudo que eles vivenciaram, todo o discipulado daqueles 3 discípulos, ficou uma brecha, uma lacuna. Eu gosto de pensar, à luz da teologia, que essa brecha foi vencida lá na frente, quando veio o Espírito Santo, zerou a conta. Eles se reposicionaram, entenderam e avançaram. Se porventura você percebeu alguma lacuna na sua vida: pastor, ficou uma lacuna na minha vida,
Eu oro para que Atos 2 aconteça hoje na sua história. Mas a palavra de Deus hoje não é para correção, é para prevenção. Deus quer prevenir eu e você de se posicionar e não deixar lacunas. E hoje, nesta manhã, eu quero orar com você, e nesta oração, eu quero convidar você que entendeu que tem lacunas na sua vida, que tem tanta lacuna, você não sabe onde preenchê-las. Pastor, eu deixei tantas lacunas na minha casa, na minha família, na minha vida com Deus, na minha vida financeira, nos meus relacionamentos. Tem tantos vácuos. Como se resolve isso? Eu quero convidar você aqui à frente a orar com você. E nesta oração, talvez seja a oração de Davi, que Davi disse assim: cria em mim um coração puro. Ele não orou assim: Deus, tampa as lacunas do meu coração, toma consertada aqui no coração. Não, ele orou assim: Senhor, esse coração está tão furado, tem tanta lacuna que tira ele, cria um novo. É essa oração que eu quero que você faça agora aqui comigo. Se você quer fazer essa oração, feche seus olhos. Você quer fazer isso num ato de fé, de coragem, de dizer assim: chega. Você vai dizer para você mesmo, vindo à frente, dizendo: eu vou à frente porque eu quero ser orado, mas eu também quero tornar público para mim, para os céus, de que eu estou me posicionando. Chega, acabou as lacunas que eu deixei na vida, acabou. Hoje se encerra, é agora, acabou. Não aceito mais viver com lacunas. Vem à frente em nome de Jesus. Aleluia. Enquanto a gente canta, eu quero que você venha. Enquanto a gente canta aqui, eu quero que você ore. Faça a sua oração antes de orar por você. Faça a sua oração. Veja qual foi o momento em que Deus investiu na sua vida com tanta graça, tanto investimento, e você fracassou. Essa é a hora de você corrigir isso. Essa é a hora de você dizer assim: chega, eu não quero mais buracos na minha história. Chega de lacunas. Eu quero responder ao investimento que Deus fez. Essa é a hora. Fale com Deus enquanto cantamos. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Nas sombras das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Oramos a Ti, Senhor. Aquele momento era um momento, era único na história de Cristo. Não iria se repetir. Aquela noite, ela ia se encerrar. E nunca mais teria uma noite como aquela. Aqueles discípulos receberam uma bagagem por toda a história deles, o suficiente para ser exigidos e ficarem acordados. Tu não exigiria deles, Senhor Deus, se tu não soubesse que eles tinham condições de manter-se acordados. Eles tinham condições, sim. Deus, quantas vezes estamos distraídos? Nos perdoe por isso, porque tudo que tu nos chama, tu já colocou dentro de nós. Tu já criou dentro de nós as condições para liderar, para avançar,
colocou o Senhor dentro de nós o material necessário. E eu não quero me ver menor do que isso. Eu não quero me ver nem mais nem menos daquilo que tu investiu, porque eu sei que tu conta de não deixar lacunas. E a nossa oração hoje, se tu investiu em nossas vidas, em experiências, ensinamentos, aconselhamentos, se algumas tramas da vida nos deu essa coragem, a força, aleluia, uma visão de como vencer, nós não vamos jogar isso fora, nós não vamos, Senhor Deus, deixar lacunas. Nós abrimos mão hoje, Senhor Deus, de uma vida de caída, de uma vida de sono, sonolenta. Nós abrimos mão disso agora, nos arrependemos e pedimos perdão e falamos para Ti, Senhor, venha Espírito, nos reposicione por graça e misericórdia. Oh, aleluia, eu sinto a Tua presença aqui, eu sinto Tu fazendo isso agora em vidas. Reposicione agora essa querida, esse querido, dê a eles as armas, mostre as armas que Tu já deu para lutar, para avançar, para vencer. Eu peço isso, Senhor, chega de lacunas, nós vamos vigiar. A Tua palavra diz, Tu deu a eles esta palavra, vigiai e orai. O Espírito está pronto, a carne é fraca. Aleluia, o Espírito está pronto. Aleluia, nós temos algo que está pronto. Estamos prontos. O que temos é o suficiente para, Senhor Deus, manter acordados e vencer as etapas da vida. Pedimos hoje, nesta manhã, nesse dia, nesse domingo, o Márcio não vai avançar sem antes tomar decisões importantes, sem antes eu crescer, me agigantar e dizer para os gigantes da vida: com meu Deus, você vai cair, você vai sucumbir. Eu creio, com meu Deus eu vou avançar. Oh, aleluia. É a nossa oração, em nome de Jesus. Dissemos amém. É uma manhã de reconciliação. Você volte para o seu lugar aplaudindo, dizendo para Deus: com meu Deus vou avançar. Aleluia, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das tuas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Cuida de nós, Senhor.